Bem-vindos a esta página Eu Conto e Você Ouve, com o escritor indígena de Roraima, Ivo Solon. Estão todos preparados? Canaimé, o lendário assassino. Mas afinal, o que é Canaimé? Um assassino lendário que assola as comunidades indígenas de Roraima. Veja o que os especialistas que já estudaram cientificamente esse fenômeno falam a respeito dele. Esse é mais um fato onde eu conto e você ouve, com o escritor Ivo Solon, o contador de histórias. Rabudo, sinônimo de Canaimé, é uma alusão à selvageria. Na linha de interpretação do fato Canaimé como expressão da vingança, se inscreve a análise oferecida por Farage. Em acepção lata, os Wapichana consideram Canaimé todo agente de morte. Panau Carunau, em particular Panau Carunau das Serras, os mais perigosos, que atualmente matam os viventes. Todo homem que se dedica à vingança. Farage, 1997, Pamelino 111. Associado à guerra e à feitiçaria, o fato Canaimé foi interpretado pela literatura etnográfica regional como mecanismo de demarcação de fronteiras de grupo. Canaimé seria referência ao outro, ao inimigo, ao predador. T. Koch Grunberg ofereceu uma interpretação ao conceito como o furor da vingança, o sentimento que assola o homem e o obriga à ação. Um homem pode tomar a decisão de se tornar um Canaimé, uma vez esgotados outros meios de obter a vingança. Aqueles que tomam essa decisão abandonam suas famílias e seus amigos e devotam sua vida e energia à realização de sua finalidade. Depois de concretizar o projeto de vingança, os Canaimés podem se voltar contra pessoas inocentes. Alimentam-se de certas substâncias que têm a potência de torná-los invisíveis. Por esta razão, sua atuação se evidencia apenas a posteriori, pelas marcas roxas que deixa no corpo da vítima. Ivo Solon Produção. Canaimé, Canaima, é um termo recorrente na literatura etnográfica guianense, sobretudo a partir do século XIX, para descrever um modo ritual de ataques, mutilações, assassinatos e seus praticantes. O termo também alude à ideia mais difusa sobre atividades espirituais malignas, existentes desde o início dos tempos, que consome os assassinos. Pervasivo e profundo, o discurso sobre Canaimé dramatiza a condição humana e reflete sobre a ética, configurando um fato central na vida dos povos da região. Uma característica marcante do universo Canaimé é o fato de envolver uma combinação entre um modo de ação ritual e um ataque xamânico violento como prelúdio ou parte do ataque físico. Como discute Neil L. Whitehead, 2002, é impossível determinar a origem temporal do Canaimé, pois o que se tem são relatos que remetem ao menos 200 anos de sua prática e interpretação, produzidos por fontes coloniais, textos antropológicos e literários. As referências escritas sobre Canaimé aparecem nas fontes europeias a partir do século XIX, em um quadro de informações coloniais, como um modo de ação militar colocado em prática em excursões de comércio e invasões predatórias pelos Akawayo, povo caribe, habitante da área de montanhas situadas na região ocidental da Guiana e que vivem ao longo do rio Mazaruni e seus afluentes, fazendo vizinhança contra os Makushi e os Patamuna. Whitehead, 2002-2004, estudou o fenômeno Canaimé entre os Patamuna e Makushi, que vivem na região das montanhas de Pacaraima, na Guiana. Para analisar os discursos e narrativas indígenas sobre o universo Canaimé, o antropólogo trabalhou diretamente com assassinos e com famílias das vítimas. Em Dark Shamans, Canaimá and the Poetics of Violent Death, Whitehead, 2002, aborda como a presença do complexo Canaimé foi representando por escritos coloniais, antropológicos e literários, passando por uma descrição do ritual Canaimé, das guerras xamânicas entre os complexos xamânicos regionais, Canaimé, Piá e Profetas do Aleluia, além das campanhas de terror colocadas em prática pelo Estado guianense, com base no universo Canaimé, Whitehead and Vidal, 2004. Whitehead também demonstra como a violência Canaimé
como uma expressão cultural dos povos indígenas, é mimeticamente associada à violência das ondas de desenvolvimento econômico e político na região, como no caso da fronteira da mineração e seus efeitos nas práticas de Canaimé entre os Patamuna. Whitehead cogita a hipótese de que, do mesmo modo que o Aleluia foi inventado pelo complexo xamânico Makushi diante de um novo contexto de evangelização, no qual os povos indígenas articularam seus conhecimentos mágico-religiosos à doutrina trazida por missionários anglicanos, criando um novo ritual a partir do encontro de um profeta Makushi com Deus. Pode ser que os xamãs Makushi tenham elaborado os elementos rituais e mágicos do complexo Canaimé. A base para a formulação desta hipótese é a ligação histórica entre o fato Canaimé, o advento das armas de fogo na região, e a situação em que os Makushi também foram incessantemente predados por outros povos, especialmente os Carinha. Nessa acepção, Canaimé pode ter emergido como uma técnica defensiva frente à nova força militar esmagadora, bem como uma forma de responder a novas situações do contato. Uma pessoa percebe que pode ser vítima eminente de um ataque Canaimé através de determinados sinais evidenciados em casa, durante a noite. Pode ser o chamado de alguma ave de hábitos noturnos, como uma coruja ou um curiango. Um som de assovio, um movimento ao longo da base das paredes da casa. Ou se uma janela ou rachadura na parede é deixada em aberto, pode-se sentir um ligeiro puxar das cordas de sua rede. O sinal indubitável que tais insinuações são sérias é a presença invariável de uma ou mais cobras venenosas dentro de casa na manhã seguinte. Apesar destes sinais iniciais, entretanto, os ataques Canaimi geralmente não são antecipados e ocorrem, como descreve nosso narrador, quando uma pessoa está sozinha em uma roça ou andando só por um caminho. A certa distância do observador, um pequeno arbusto ou planta ao longo da trilha pode começar a balançar ou sacudir de um modo contrário aos movimentos normais causados pelo vento. Canaimé pode aparecer para a vítima diretamente em um destes caminhos ou roçados, como um homem, na mata como uma onça ou como um tamanduá na savana. Esta figura tem a potência de aparecer a certa distância e rapidamente surgir bem próxima ou até mesmo atrás da pessoa. Os ataques definitivos são destinados a produzir comida ritual e são extremamente violentos. O ideal é a vítima confrontar-se com um único Canaimé e, em seguida, ser atingida por trás e fisicamente contida pelos outros, se já não estiver inconsciente depois do primeiro golpe. A vítima é tratada com um pó feito a partir de plantas adstringentes. Sua língua é perfurada utilizando as presas de uma cobra venenosa, ou às vezes uma lasca de madeira greenheart. Um rabo de iguana ou de tatu é empurrado em seu reto e os músculos do ânus retirados por meio de fricção vigorosa. A marca definitiva da morte por Canaimé é a violação da genitália ou aparelho excretor e a introdução de folhas, raízes e até objetos de metal no lugar das entranhas da vítima. Um resultado é que o pescoço e os membros do corpo do morto ficam moles, ao invés da esperada rigidez cadavérica. Os mortos por Canaimé apresentam a língua perfurada e às vezes também os pés, além de marcas roxas por todo o corpo. A inserção de ervas pelo ânus tem por objetivo dar início a um processo de autodigestão, criando o aroma especial de Canaimé. Para as vítimas, o cheiro doce de abacaxi é um sinal de ataque Canaimé. Já para os assassinos, esse odor é o rastro que seguem atraídos pela comida produzida em seus corpos após o enterro. De beber água e perdem o controle intestinal. Nos procedimentos médicos, a causa clínica das mortes é geralmente dada como desidratação aguda por diarreia. Mas o ritual entre Canaimé e sua vítima não termina com a morte. Como a finalidade de matar não é o desaparecimento da pessoa, mas a produção ritual do corpo como alimento, os Canaimé vão tentar descobrir o lugar onde sua vítima foi enterrada e aguardar o início do cheiro de putrefação do cadáver, o que geralmente ocorre dentro de 3 dias.
Durante este período, os Canaimé entendem-se magicamente vulneráveis. Como eles tentam, literalmente, cheirar os primeiros estágios de putrefação, podem ser interceptados e mortos pelos parentes do morto. Alguns tipos de proteção mágica podem ser realizados para evitar que o Canaimé revisite o cadáver. Uma delas é a colocação de uma armadilha de caça sobre a sepultura e a utilização de substâncias repelentes como pimentas, gasolina ou venenos de pesca. Quando os Canaimés não conseguem descobrir a localização do corpo ou são impedidos de devorar o cadáver da vítima, eles ficam quentes, isto é, loucos, enfurecidos, e seus avatares animais zanzam enlouquecidos pelo campo, identificados sobretudo na forma de tamanduás. Quando a sepultura é descoberta, uma vara é inserida através do chão, diretamente até o cadáver, e um líquido é sugado. Os sucos de putrefação são descritos como mel por causa de sua doçura, e o canudo é usado por Canaimés para explicar este momento-chave. O de tamanduás lamberem e chuparem formigas, ou de plantas sugando a comida através de suas raízes. O modo pelo qual a comida é produzida, e não a morte do indivíduo, é simbolicamente central para a ação ritual do Canaimé. Nesta acepção, o Canaimé não vai comer comida humana após uma morte. O que ele prova no túmulo é uma espécie de comida divina. Na verdade, ele precisa consumir o suco para expurgar as forças divinas perigosas que estão dentro de si, representadas como emissários espirituais, fazendo com que retornem ao ser humano atingido. Entre os Wapichana, Canaimé apresenta similaridades com as características que acabamos de descrever. O primeiro ponto é que os Canaimés são reconhecidamente adeptos de uso de plantas. Estas plantas são ingredientes de venenos, mas também são as plantas que os Canaimés mastigam e esfregam em si mesmos e que assim os permite o poder extraordinário de movimento. O perigoso controle dessas plantas é a técnica xamânica-chave para os ataques, e algumas imagens de assassinatos e mortes associam-se à nutrição destas plantas. Referências bibliográficas: Whitehead, 2002-2004, Farage, 1997, T. Koch Grunberg.